O meu intuito aqui não é para você ficar olhando e falando assim, meu Deus, coitadinha, passou por isso, coitado do pastor Júnior, coitada da Carminha, do pastor Silvio, passou por momentos muito difíceis. O meu foco não é esse. O meu foco é fazer com que você olhe para Jesus Cristo, para aquele que fez o milagre. Eu estava falando com meu esposo lá em cima, eu falei, amor, o que mais te marcou nesse período, né, que a gente passou por uma fase muito difícil? Ele falou, o que me marcou é que passou. Falei, homem é rápido, né? Fala, passou. O que me marcou é que isso tudo passou. E na nossa vida é assim, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, na minha e na sua vida, amém? Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que está aqui, Senhor. Deus, Tu conheces o nosso coração, por isso eu venho, Senhor, te pedir para que Tu me uses, Senhor, conforme o Teu querer, conforme o Teu realizar, Senhor, para que a Tua palavra possa penetrar no coração do meu irmão e encher da Tua esperança e encher de fé o coração, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para aquele que faz, porque não é na força do nosso braço, mas é no Teu poder, Senhor, é no Teu poder, e a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Por isso, Deus, eu declaro que o meu irmão sairá daqui com os olhos voltados para Ti, cheio de expectativas daquilo que Tu tens a realizar, daquilo que Tu tens já realizado, Senhor, porque nós Te louvamos pelo que Tu és, Senhor, em nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, se eu chorar um pouquinho, gente, não liga não, tá? Como eu disse, para mim é um pouco difícil falar a respeito disso. Mas, quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Bernardo, que tem 4 anos, e eu tenho o João Gabriel, que tem 2 anos hoje. E a gravidez do Bernardo foi legal, ok, tive o filho. E a do João Gabriel já foi um pouquinho conturbada. Para dizer a verdade, foi bem conturbadinha. E ele não foi uma gravidez que eu e ele planejamos. A verdade é que, quando meu filho Bernardo tinha acabado de completar 1 aninho, o João Gabriel, bum, apareceu. E aí me deu um desespero. Quem aqui já teve um filho não planejado? Será que alguém... Só eu, gente! Mas, assim, eu fiquei um pouco desesperada na época, e ele também, porque a gente tinha um outro filho pequeno, né? Mas isso estava no controle de Deus. Às vezes a gente planeja algo, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus tinha o intuito de cumprir o propósito. Deus tinha pressa de cumprir, eu creio muito nisso, sabe? Que Deus tinha pressa de cumprir o propósito na vida do meu filho. E hoje eu tenho certeza disso. Eu ainda não vi lá na frente, mas eu já enxerguei pela fé. Que Deus já tem um propósito na vida dos nossos filhos. E aí, o João Gabriel, né? Eu soube da gravidez, ele também. Vamos começar a fazer os exames, e vamos lá. E aí, no meio de um dos exames, constou que ele tinha um probleminha no rinzinho dele. E aí o médico falou assim, ó, o rim dele está inchado, mas isso pode acontecer, pode ser que na próxima ultra fique tudo ok. E aí a gente falou, beleza, acalmou o nosso coração, a gente ficou bem. Vamos fazer a outra ultra. E aí o médico, está inchado ainda, não sei o quê. Aí outra ultra, cadê o rim? É desesperador, você está numa maca e os médicos ficarem em cima de você, te olhando, e fica tudo mudo. E aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele falou assim, olha, mãe e pai, né, ele sempre me acompanhou, em todas as ultras ele sempre me acompanhou. Ele falou assim, tem uma massa, uma bola muito gigante na barriga do seu filho. E a gente não consegue visualizar o rim dele. A gente só consegue ver um dos rins dele, e esse outro rim que a gente vê está inchado, está cheio d'água, que eles falavam. E aí, falou, olha, você vai ter que fazer outros exames, tal. Enfim, fiz uma série de exames. Uma série de exames.
Até chegar quase no final da gravidez, o Júnior é um homem de Deus, sabe, gente? Porque os médicos estavam calmos, estavam tranquilos. Mas ele, como um homem de Deus, ele falou assim, amor, tem alguma coisa errada. Vamos procurar um médico urologista, especialista nessa parte, nessa área. E aí, nas últimas... Você se lembra, né? Nos últimos segundos, eu com um barrigão. Quem lembra da greve dos caminhoneiros? Que todo mundo ficou, né, desesperado, sem gasolina. E aí lá foi eu lá para o médico, todo mundo correndo. Chegou lá, pediram ressonância magnética. Você já entrou num tubo de ressonância magnética? Não dá uma certa sensação de aperto? Você já entrou num tubo de ressonância magnética com quase 9 meses de gravidez? E eu lembro que aquele médico falou assim para mim, mãe, se você se sentir mal, aperta um botãozinho. E ali, eu lembro que eu perguntei assim para Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque às vezes a gente questiona Deus, né? A gente não entende o motivo. E ninguém sabia nada do que estava acontecendo. Mas uma coisa eu sei, Deus sabia. E aí eu lembro que ali eu perguntei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a gente está passando por essa situação? E aí saiu o resultado, levamos para o médico olhou e falou assim, olha, aparentemente não é nada grave, não sei o quê, ele vai viver a vida bem, bababá, bababá. Beleza. E aí, chegou o dia do parto, né? E vocês acham que foi tudo assim, que legal, o neném nasceu. Foi bom, porque a criança, né, é uma vida, é um presente de Deus, né? A gente vê. Eu fui feliz porque era o dia do nascimento do meu filho, mas eu lembro que eu não sabia o que ia ser. Eu não sabia se meu filho ia para o quarto comigo, se meu filho ia para a UTI. Eu não sabia o que ia ser. E é muito ruim você ir para uma situação que você não sabe o que vai ser. E aí, eu lembro que o meu obstetra falou assim, olha, ele corre um risco de ir realmente para a UTI. E ele nasceu, e eu lembro até hoje do pediatra da sala de parto, eu toda aberta, né, falando para mim assim, mãe, ele tem uma massa cística muito grande, muito rígida, que você apalpa a barriga dele e você sente algo muito rígido na barriga dele. Ele vai ter que ir para a sala, para a UTI neonatal, ele não vai poder ficar no quarto. E aí meu filho foi. E eu lembro que ali, naquele momento, eu falei assim, a única oração, porque a gente está num momento muito sensível, né? Quando a mulher está ali na mesa de parto, está com anestesia. E ali eu lembro que eu fiz uma única oração. Falei assim, Senhor, cuida do meu filho. Porque o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Né? O Senhor só nos sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. E aí, passou, a gente ficou num período de UTI com ele. Né? Mas antes da gente ter ele, eu me lembro de um episódio, né, que eu vou contar aqui porque eu já contei outras vezes, e eu creio que Deus ele não é pego de surpresa, né? Ainda que a gente passe por momentos difíceis, ainda que a gente passe por situações que a gente não compreende, o nosso Deus ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele, com muito carinho assim comigo e com a minha família, a gente vinha passando uns momentos, já aconteceu com vocês, de passar por um momento atrás do outro, de circunstâncias, de problemas, de adversidades. E ali eu lembro que eu virei para Deus e falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Porque foi uma doença aqui, a avó do Júnior ficou doente, depois foi o avô do Júnior que ficou doente, faleceu, e é um problema aqui, outro lá, e eu sabendo que meu filho tinha alguma coisa, eu não sabia o que era. E aí eu lembro que numa noite eu dormi e eu tive um sonho. Eu sou cristã desde novinha, desde os meus 4 anos de idade, a minha mãe sempre me trouxe para a igreja. E eu lembro que eu falei assim, eu sonhava que eu estava aqui na Barra de Maricá e vinha uma onda e me pegava, e eu ia e voltava. Depois vinha uma outra onda, e eu levava um caixote atrás do outro, um caixote atrás do outro. E aí, quando eu olhava no horizonte, eu via uma onda gigantesca
um tsunami, para ser sincero. Eu vi um tsunami vindo, e aí eu corria desesperada no sonho, né? Que sonho é tudo muito rápido, né? E eu corria desesperada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que me esconder em algum lugar. E aí eu lembro que eu chegava no alto de uma montanha, mas a montanha era muito alta. Era muito alta. E quando eu chegava nesse alto, a onda passava por debaixo da montanha. E ela não me atingia. E aí eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu conheço essa montanha aqui há tantos anos. Eu conheço esse lugar há tantos anos. Por que eu fiquei lá embaixo tomando caixote? Por que eu não vim para cá antes? E aí, isso é o sinal de que o nosso Deus, Ele é cuidadoso conosco, sabe? E eu lembro que o Júnior, quando a gente estava fazendo os exames, ele falou assim, lembra aquele sonho que você falou? Das ondas? E ele falou em lágrimas, eu lembro disso. Ele falou assim, pois é, o tsunami está chegando. E eu falei assim, mas ele não vai atingir a gente. Ele não vai atingir a gente, porque a gente vai estar firmado na rocha. Nós vamos estar no alto, ele vai passar, mas ele não vai tocar na gente. E aí, eu queria ler com vocês o Salmo 18. Foi uma das passagens que Deus falou muito comigo num período. Salmo 18, do 1 ao 6, fala assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou até a sua presença. Verso 16. Das alturas, estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Vai lá para o verso 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Esse é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. E essa passagem, eu lembro que Deus falava profundamente comigo quando eu li essa passagem. O João Gabriel, ele nasceu no dia 31 de maio de 2018, com 55 centímetros, 3 quilos 950. Ele era grande, gente. Ele era grande. E aí, assim que ele nasceu, ele foi para a UTI, que eu tinha falado para vocês. E aí a gente passou pela primeira fase, que foi a fase de ir para casa, você não vê um neném com você, você está acostumado a entrar com a sua barriguinha dentro de casa e, de repente, cadê o seu filho? Quartinho pronto, cadê seu filho? E aí, ali foi um dos momentos muito difíceis. Todos os dias a gente ia para Niterói, que ele ficou na maternidade de São Francisco. E ali Deus colocou algo profundo no nosso coração, que foi uma canção, que a Carol até cantou aqui, porque eu acho que todo mundo sabe que eu sempre falo dessa canção.
Porque a sensação que eu tinha todos os dias na UTI neonatal era de que eu estava deixando o meu filho. E eu falava assim, Senhor, eu estou deixando meu filho, mas o Senhor não está deixando. Eu me emociono, gente, não é tristeza não, sabe? Porque são as promessas de Deus, eu vejo Deus se cumprindo. E eu lembro que era um momento muito difícil, porque a UTI tem um horário, e aí você quer ficar o dia inteiro lá, porque você quer saber o que está acontecendo. E aí a gente tinha que fechar o horário, acho que era 9h da noite, a gente tinha que ir embora. E aí eu começava a cantar. O Senhor nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Ou não, nunca me deixou. E eu cantava para Ele todos os dias essa canção. Eu falava, filho, a mamãe está te deixando aqui, o papai está te deixando aqui, mas o Senhor não vai te deixar jamais. A mamãe pode não entender o que está acontecendo com você, mas aquele que não te deixa sabe tudo sobre você. E ali a gente declarava palavras, a gente orava, né, no momento de muita aflição do nosso coração. E aí, um belo dia, ele simplesmente, ele não urinou. Ele nasceu com uma má formação, né? Ele nasceu com um cisto na barriga, o rim dele estava inchado, como eu falei, e os médicos estavam tentando descobrir o que era isso, o que estava causando isso. E aí, um belo dia, ele simplesmente na UTI, ele não urinou o dia todo. E aquilo não era normal. E aí eu lembro que ali, para quem não sabe, o Júnior é assim, né? O Júnior é muito intenso. Quando ele olhou na internet, porque eu lembro que a médica falou assim, ele falou, gente, não é possível. Alguém tem que vir aqui dar uma explicação para a gente. Chama a médica, chama a médica. E aí a médica começou a conversar com ele e falou de uma doença gravíssima. Que se eu falar aqui, vocês não vão entender, mas é uma doença gravíssima que a criança precisaria de hemodiálise para o resto da vida. E ele jogou no Google para melhorar a vida. Ele ainda jogou no Google para ver qual que seria, né, quais eram os riscos que a doença causava. E só coisa ruim. Era só coisa ruim. Ela falou, a gente está desconfiado que seja isso, que era uma doença chamada válvula de uretra posterior. Era uma doença muito grave. E aí o Júnior entrou em desespero. Em desespero, eu nunca vi o meu esposo daquele jeito. E aí, na UTI é tudo muito simples, né? A gente tem que entrar, a gente tem que tomar cautela para não olhar para os outros nenenzinhos, tem que ter é um momento muito sensível. E aí eu lembro que os pais ficavam olhando assim para a gente, o Júnior começou a gritar lá na frente com o médico, vocês têm que tomar cuidado, é o meu filho. Eu só escutava ele estava assim, com a cara assim, mas eu estava sentada com um pós-parto. Eu não consegui nem sentir o meu pós-parto. E eu lembro que ele começou, porque a gente presta atenção, né? Eu comecei a sentir ele lá na frente gritando, vocês estão falando do meu filho, é o meu filho, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu filho. E aí, ele foi para fora da UTI, e eu lembro que eu fui para fora com ele, e ele chorava muito. Ele chorava muito. E eu não sei vocês, né? Mas a mulher, a gente tem um certo vínculo com o nosso marido, né? Assim como ele também. Eu vi ele completamente abalado. E eu falei assim, não, eu posso estar abalada também, mas você não. Eu olhei para ele chorando. Eu virei para ele e falei assim, a única coisa que não pode abalar, eu na minha mente, não falei isso para ele não. Falei, a única coisa nele que eu não posso ver abalada é a fé dele. Eu não posso ver abalada a fé dele. Eu não posso ver ele descrendo que Deus pode curar. E aí eu virei para ele e falei assim, amor, você confia em Deus? E ele chorando muito. Ele não conseguia falar. E ele chorando, chorando, chorando. Ele olhava para mim e não conseguia falar. Eu falei assim, você confia em Deus, eu vou repetir para você. E ele falou assim, com muita dificuldade, gente. Ele balançou a cabeça. Falei assim, então você vai declarar comigo que você confia. A Bíblia fala, crie, por isso eu falei. E eu virei para ele e falei assim, fala comigo. Eu confio em Deus. E ele não conseguia falar.
a gente entende que foi um momento de muita dor, né? De muita angústia, e Deus também entende. Mas Deus também entende quando a gente se posiciona em fé. E aí ele falou com muita dificuldade: eu confio em Deus. Eu falei: é isso que eu preciso ouvir. E é isso que eu tenho, é nessa fé que a gente tem que se posicionar. E aí a gente foi para casa nesse dia, muito abalado, muito triste, quieto no carro, sem saber o que ia ser. E eu lembro que nesse dia minha mãe estava na minha casa. Eu lembro que eu tenho um filho que agora tem 4 anos, na época tinha 2. E aí eu lembro que o Júnior ligou para a mãe dele, foi todo mundo lá para casa. Foi todo mundo. E foi uma choradeira, foi um desespero, foi um momento de muita angústia. E aí os médicos ligaram para a gente, falaram assim: olha, vai ter uma cirurgia marcada amanhã. Seu filho vai fazer uma cirurgia. Vamos correndo para o hospital. No dia seguinte, fomos correndo para o hospital. Ele tinha 5 dias de vida. Falou: olha, ele não urinou. A noite inteira ele não urinou. E a gente vai fazer uma cirurgia para desafogar, né, a bexiga dele, que está cheia. E aí fizeram uma cirurgia que, eu não sei se vocês entendem, né, mas o nome da cirurgia é vesicostomia. É uma cirurgia que coloca a bexiguinha da criança para fora. Um pedacinho da bexiga, e a urina vai se soltando por ali. E aí eu lembro que quando a gente chegou, a gente ficou assim: meu Deus, como é que vai ser uma bexiga para fora? A gente ficou desesperado, né? Como é que vai ser isso? Mas passou. E aí ele foi para a mesa de cirurgia, ele voltou, e aí falaram: olha, foi em 2 dias mais ou menos, ele teve a alta do hospital. E aí vamos para casa com uma criança recém-operada, com uma mãe e um pai que não sabem o que é tratar de uma cirurgia de um bebê. E ele era um bebê normal, como qualquer outro, fazia tudo normal. Só que com esse agravante que tinham as cautelas de uma cirurgia. E aí a gente foi para o hospital, né? A gente foi para casa, minto. A gente foi para casa, isso foi a primeira cirurgia que ele fez. E aí ele saiu da UTI com 8 dias de vida, essa UTI neonatal, né? Fomos para casa, passamos uma semaninha com ele em casa, todo mundo feliz, o irmãozinho viu ele pela primeira vez, todo mundo viu ele pela primeira vez. E aí, com mais ou menos... Deixa eu ver aqui, gente, porque é muita história. Espera aí. Com 18 dias. Após 10 dias que ele tinha ido para casa, ele apareceu com uma febre muito alta. E a gente não sabia o que era. O Júnior falou assim: vamos levar ele para o hospital. Um hospital que aí já tinha um médico que a gente já tinha ido, o urologista, especialista, né, na área dele. E aí a gente foi para o hospital com ele. Chegou lá, a médica falou assim: mãe, ele vai ter que internar. Pelo histórico dele, ele vai ter que internar. Tem que descobrir a causa dessa febre. Internou ele. E ali foi outra fase, foi outro período. Ele fez uma série de exames. Sabe o que é pulsão lombar? Quando você pulsiona, né? É igual a hack, quando a mulher toma aquela injeção. Ele teve uma pulsão lombar com 18 dias de vida. Ele só gritava. E a gente ouvia de fora ele só gritando. Foi um período muito, muito difícil. E aí, com 18 dias, né, ele teve essa infecção urinária. E continuava nessa mesma situação. O que o João Gabriel tem? Que ninguém descobre o que ele tem. E aí, num momento de muita incerteza, né? Porque ninguém sabe de nada. E o nosso coração começa a querer ficar aflito, começa a querer ficar em conflito, começa a querer perguntar o porquê e o para quê, e a gente já fica meio assim, perdido na história. E aí... eles descobriram que ele, numa das cirurgias, num dos exames, eles descobriram que ele estava com esse cisto cheio de pus. O cisto, na verdade, era pus. Era muito pus que estava dentro dele. E aí o médico falou assim: olha, ele vai ter que fazer uma cirurgia às pressas, porque ele está cheio de pus, e o risco de infecção generalizada é grande. E aí, tá bom, vamos fazer a outra cirurgia. Aí ele drenou o pus. Ele conseguiu drenar, retirou todo o pus de lá de dentro do João Gabriel. Ficamos 14 dias com ele na UTI.
neonatal. Ele saiu com quase um mês da segunda UTI. Com quase um mês de vida. Faltava um dia para ele completar um mês de vida. E ali foi um momento que a gente passou por grandes incertezas, porque o médico vinha e falava, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e cada coisa que a gente não sabia o que era pior. Era cada doença que a gente não sabia o que era pior. E ali eu lembro que eu falei assim, Senhor, a Tua palavra fala que não há nada que fique encoberto diante dos Teus olhos. Eu creio no que Tua palavra fala, eu creio que o Senhor sabe o que o meu filho tem. Os médicos podem não saber agora, mas eu sei que o Senhor vai capacitar para eles entenderem o que está acontecendo com o nosso filho. E ali, naquele hospital, eu fiquei 14 dias com ele. Em muitos momentos, uma das coisas que eu costumava fazer com ele era cantar. Né? Eu costumava cantar porque ali era onde a gente enchia a nossa vida de fé, né? Com canções, enchia ali o ambiente hospitalar com canções, porque não tinha o que fazer com um bebê pequeno, você tinha que ficar preso com ele numa cama. Então, foi um período bem difícil, e ali eu começava a cantar para ele, a ministrar sobre o coração dele, e cada vez que o médico vinha e falava uma coisa, eu lembrava de uma canção, e começava a cantar. E ali eu lembro também que a igreja, sabe, ajudou muito a gente, mandava muita mensagem de carinho, sabe, de força. Eu lembro que a igreja estava orando conosco, e eu sentia essa força de Deus vindo através da oração que a igreja fazia. Eu sentia isso no meu espírito, que a força que eu tinha, que a gente tinha, não era nossa própria, não vinha da gente mesmo, porque pelos olhos naturais era desesperadora a situação. Era desesperadora. E aí, passou, descobriram que ele estava com infecção urinária mesmo, drenaram o pus, tiraram o pus dele. E aí o médico liberou ele. E aí falou, você tem que fazer exame de rotina, tem que acompanhar. Num dos exames de rotina, no primeiro exame, após a cirurgia, constataram que estava voltando a ficar com pus lá dentro. E aí falou, pronto. Aí fui para o médico falou, olha, ele vai ter que fazer a terceira cirurgia. Com 46 dias. 1 mês e meio. E aí eu falei, tá bom. E aí ele falou, olha, mãe, eu vou ter que... É tipo, o nome é citoscomia, o que ele fez. É tipo um buraquinho. Ele tinha aqui a bexiguinha e ele tinha aqui um outro buraquinho. Ele fez um outro buraquinho. Porque a urina, ela, ao invés de sair por completo por aqui pela bexiga, que botou um pouquinho para fora, a urina, às vezes, voltava para esse cisto e virava um pus. Então, a urina tinha que sair de qualquer jeito. E aí ele fez a terceira cirurgia. Abriu um outro buraquinho aqui. Aí eu lembro que o médico falou assim, mãe, quem cuida de um buraquinho, cuida de 2. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... esse aqui falava assim, fica só com você. Porque a mulher, né, é uma situação ali delicada. E eu lembro que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não é na força do nosso braço. E aí, lá fomos nós embora para casa. E aí ele falou assim, olha, mãe, vamos acompanhando. Não deu mais pus, ele ficou bem, ele ficou legal. E aí, numa das vezes, eu lembro que uma vez o médico falou assim para mim, mãe, não tem previsão da gente retirar esse cisto por inteiro. Pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 1 ano, como pode ser daqui a 3 anos. Tudo vai depender de como ele vai reagir. E aí o coração fica como, né? Eu fico, meu Deus, como é que vai ser o meu filho com 3 anos e um buraco aberto aqui? A gente imaginava tudo, eu imaginava isso tudo. Porque, por enquanto, ele ainda era um bebê. Mas ele iria crescer. E aí, de repente, num dos exames, ele falou assim, mãe, eu não sei como a gente faz para remover esse cisto. Vou pedir para você ir nos cirurgiões conhecidos. E a gente foi em uns 3 cirurgiões. E todos ele fez um laudo, os médicos olharam um laudo e falaram assim, olha, não tem como eu te falar agora como é que a gente vai remover esse cisto. A gente vai ligar para vocês. Te ligaram, Júnior?
Até hoje, a gente está esperando os médicos ligarem. Não ligaram. Porque simplesmente ninguém sabia o que fazer com ele. Ninguém sabia o que fazer com ele. Como que iria remover? Porque aonde estava localizado esse cisto era num local muito difícil de acesso. E eles falaram, talvez tenha que ser por trás, e aí a gente tenha que remover tudo, e aí remove o cisto, e depois tenha que reconstruir a parte de trás dele. Talvez tenha que ser pela frente, mas aí corre o risco dele ficar com a urina mais solta. N coisas. E a cabeça da gente ficava assim, é. E eu lembro que eu saía de cada consulta, o Júnior saía de cada consulta, a gente ouvia cada coisa, que a gente ficava assim, meu Deus. E eu lembro que, numa dessas consultas, Deus colocou aquela canção assim, que eu falei, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Será que vai ter que reconstruir tudo por trás dele? E aí eu lembro daquela canção, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta sem igual. E aí Deus colocou assim, eu estou cuidando dele, filha. Acalma seu coração. Sabe, talvez você esteja vivendo um momento de incertezas na sua vida. Talvez você olhe ao seu redor, fale assim, Deus, está difícil. A situação está difícil. Mas saiba que o Senhor nunca te desamparou. O Senhor nunca irá te desamparar. E eu lembro que a cada instante a gente cantava uma canção para Ele. A cada momento o Senhor marcava a vida do nosso filho, esse trajeto que a gente teve com Ele até aqui, com canções, para edificar a nossa fé, né? E aí, eu lembro que o médico falou assim, já que ninguém ligou, ninguém correu atrás, eu vou resolver. O médico urologista que acompanha ele desde pequenininho. Falou assim, olha, vamos fazer as ultras que tem que fazer, tudo direitinho. E aí vamos fazer a outra cirurgia, eu vou remover esse cisto. Falei, amém. Ele cresceu, ele tomou peso, porque ele era muito pequeno para remover o cisto. Era uma cirurgia de grande porte. E aí ele fez a 4ª cirurgia com 11 meses. Antes de completar 1 aninho de idade. E aí foi brabo, né, amor? Foram 7 horas de cirurgia. Foram 7? Você lembra de tanto detalhe assim? Foram 7 horas de cirurgia. O Júnior está falando, gente, é porque é tanta coisa, tanta informação. E aí, eu lembro que ele removeu o cisto, o médico voltou super contente, e ele voltou radiante, ele falou assim, a gente conseguiu remover o cisto, eu removi por inteiro, a parte que eu achei que eu não ia conseguir remover, que talvez fosse ficar um resquício lá dentro, eu consegui tirar tudo. E aí a gente falou, glória a Deus, né? E a gente ficou feliz, todo mundo ficou feliz. E aí, ele levou 14 pontos, aqui, né? Ele abriu a barriguinha dele, removeu o cisto, e ele foi embora para casa com uma sonda. Não sei se vocês sabem, a sonda, né, ela é um fiozinho que sai e vai para uma sacolinha. E aí ali a urina vai drenando e vai saindo para aquela sacolinha. Por quê? Porque o João Gabriel nunca tinha urinado normalmente. Então o médico falou, ele vai ter que ficar com uma sonda. Você já ficou com sonda com um bebê de 11 meses? Querendo engatinhar, querendo andar? E aí ali eu falei, meu Deus, como é que faz? E cheio de energia, cheio de vida. Porque a cada cirurgia que ele fazia, gente, era um sorriso, era uma alegria, sabe? Ele sentiu dor? Com certeza sentiu, porque ele veio de algumas cirurgias chorando muito. A gente passou por muitos momentos difíceis. Mas em todos eles, após eu vi o sorriso no rosto do meu filho. Eu vi a graça de Deus no rosto dele. E aí, nós fomos para casa com sonda, com um nenenzinho e uma sondinha do lado dele. E aí foi outro período, porque eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Passou-se um tempo, o médico falou, vamos remover a sonda. Removeu a sonda. Aí ele falou, agora ele tem que urinar. Ele urinou? Não urinou. E ali parece que todas as nossas expectativas, né? Murcham, falam, meu Deus, por que meu filho não urinou? Por que não aconteceu? Eu botei a expectativa nisso. Meu filho, e agora? E agora?
E aí voltou para o médico, ele falou, ele vai ter que ficar mais tempo de sonda. Ficou mais tempo de sonda. E ali eu lembro que eu cometi um delito. Deus já me perdoou, gente. Mas eu lembro que quando ele removeu a sonda pela segunda vez, eu tive que trabalhar, eu retornei ao meu trabalho. E ele estava em casa com a minha mãe. E eu falei assim, mãe, acompanha para ver se ele fez a urina. E aí minha mãe falou, filha, eu acho que sim. Falei, mãe, guarda a fralda para eu ver. Ela, mas eu acho que ele fez, eu tenho certeza. Falei, mãe, guarda a fralda para eu ver, eu preciso ver. Eu só quero ver. E ali eu cometi um delitozinho, porque eu falei assim, a gente não precisa ver para crer. Mas Deus entende o nosso coração. E aí quando eu cheguei em casa, que eu vi a fraldinha dele cheia de urina, eu falei, aleluia, glória a Deus, ele fez xixi, urinou normal. E aí eu lembro que eu comecei a trocar ele, minha mãe falando assim, filha, você não precisa trocar, a fralda não está cheia. E eu lembro que eu falei assim, mãe, eu só quero trocar o meu filho sem buraco nenhum, sem nada fugindo, eu só quero poder trocar o meu filho, normal, sem nada saindo do lugar, sem ver ele operado. Ele normal. E aí eu troquei, eu fiquei muito feliz naquele momento. E aí todo mundo celebrou, a gente falou, glória a Deus, Deus seja louvado. E aí, ficamos contentes. E eu falei para vocês que eu tenho outro filho, o Bernardo. E o Bernardo, desde que nasceu, também tinha um probleminho na mesma região, mas não era nada grave. E a gente precisava também ir num médico urologista para saber o que iria fazer com ele. Não era nada grave, era só uma correção que ele tinha que fazer. Praticamente uma fimose, dizendo assim. E aí, nós fomos no mesmo médico, porque a gente falou, gente, ele, né, em time que está ganhando, a gente não mexe, então vamos lá nele. Fomos e levamos o João Gabriel também. E aí eu lembro que o médico ficou super contente, assim, ele vibrou tanto com a gente, sabe? Ele já é um senhor, já. E aí ele falou assim, deixa eu tirar uma casquinha desse garoto novinho aí, deixa eu ver ele. Ele viu o Bernardo, meu filho mais velho, falou lá que a gente tinha que fazer um procedimento com ele também. E aí quando ele olhou o João Gabriel, ele ficou quieto. E ele apalpava o João Gabriel e falou assim, ué, eu não estou conseguindo apalpar o testículo dele. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Ele, olha, mas em alguns exames aqui apresentava o testículo, em outros não. Vamos fazer outro exame. Eu falei, meu Deus. E aí, lá vem outra. E aí eu falei assim, ali eu lembro que eu questionei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, poxa, eu achei que já tinha acabado, eu achei que tudo já tinha se finalizado. E aí, eu lembro que ali eu falei, Senhor, eu não queria que meu filho tivesse que passar por outra cirurgia, eu não queria que isso acontecesse de novo com ele. Por quê, Senhor? Por quê? E aí, Deus colocou muito forte no meu coração uma passagem de Abacuque. Gostaria que vocês abrissem lá comigo. Abacuque 3,17. Não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí Deus ministrou muito profundo no meu coração com essa passagem. Porque Ele falou assim, filha, não tem motivos para a oliveira não dar uvas, para a figueira não ter fruto, para não ter ovelhas nos currais. Aí não cita os motivos. Ele fala, mesmo que não haja, eu, contudo, me alegrarei no Senhor. E ali eu lembro que eu falei assim, glória a Deus, Senhor. Porque mesmo que eu tenha que passar por essa situação novamente,
eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei ao Deus da minha salvação. Sabe, às vezes a gente não entende o porquê que a gente passa por certas situações, mas nós temos que nos alegrar. Não olhar para a nossa situação, olhar para aquele que alegra a nossa vida, mesmo em momentos difíceis. Olhar para o nosso Deus, e ali eu lembro que entrou a pandemia, e aí o médico já tinha marcado essa cirurgia, que seria a quinta, que seria para corrigir, colocar o testículozinho dele no lugar. E o Bernardo, meu filho mais velho, também iria operar. Eu falei assim, opera logo os dois de uma vez. Ele falou, você já sofreu tudo que tinha que sofrer mesmo? Ele falou assim mesmo para mim. A cirurgia maior tu já fez mesmo, tu já está sabendo cuidar de tudo. Então tá bom, você vai fazer os dois de uma vez. E aí entrou a pandemia. Quem olha assim, né? Que louca! Fez cirurgia em 2 crianças pequenas. Um de 4 anos, outra de 2 anos. Que louca! Pastor Júnior e Natália são loucos. Mas a gente sabia que Deus estava no controle. Que Deus era aquele que nos fortalecia. E aí, entrou a pandemia, a gente não conseguiu fazer cirurgia, depois a gente conseguiu. E aí foi com 2 anos e 2 meses que ele fez essa última cirurgia. E ele colocou o testículo no lugar, o Bernardo também fez a cirurgia dele. E aí, gente, foi difícil, porque aí foi cuidando de 2 crianças. Sabe, mas eu queria falar para vocês que esse testemunho não é um testemunho realmente para você falar assim, coitadinha, coitadinho, passaram por todos esses problemas, que difícil, né? Que difícil. Não é esse o intuito. O intuito é olhar para aquele que fez, que faz, ainda hoje. Eu não sei o que você tem passado. Talvez sejam problemas até mentais, né? Às vezes as coisas vêm, as circunstâncias vêm na nossa mente e a gente acaba acreditando naquilo que o inimigo lança a respeito de nós. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que o Senhor é aquele que cuida bem da sua vida, é aquele que cuida da sua casa, é aquele que restaura os seus sentimentos. Se você se colocar na rocha, que é Ele. Sabe, lá no Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vocês acreditam que teve momentos que eu consegui ainda descansar? Porque eu falei assim, Senhor, Tu sabes. Tu sabe o que vai ser, eu não sei o que vai ser, mas Tu sabes. E eu tenho certeza no meu coração, eu tenho a convicção de que o Senhor tem um propósito muito grande na vida do meu filho. Não foi à toa que a gravidez dele não foi planejada, porque eu não planejei, mas o Senhor planejou. O Senhor sabia. O Senhor nos escolheu para sermos os pais dele. E nesse momento de grande tribulação, o Senhor nos fez crescer em fé. Sabe, uma das coisas que eu vejo que muitas das vezes nós cristãos não fazemos é se posicionar em fé. Porque no meio das adversidades a gente acaba, caindo. A Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso você dirá ao monte, ergue-te, lança-te no mar e assim fará. E assim será. Então, que você possa sair daqui se enchendo de fé, se posicionando em fé, como um cristão, se alegrando no Senhor. Não questione o porquê, não questione. Apenas se alegre no Senhor, porque ainda que não hajam ovelhas nos currais, ainda que tudo seja o contrário, ainda que você olhe para a circunstância e fale, isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai mudar, o Senhor pode todas as coisas. A palavra dele fala que não há nada difícil para ele, que não há nada impossível para ele, porque não somos nós que fazemos, mas é ele que trabalha. Quando a gente permite, quando a gente dá liberdade dele agir, quando a gente fala, Senhor, toma conta da minha casa, Senhor, toma conta dos meus sentimentos, Senhor, toma conta dos meus filhos, Senhor, eu entrego a minha confiança em Ti. Você sabia que confiança é uma escolha?
Eu escolho confiar em Ti, Senhor. Você escolhe confiar ou não. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, aquilo que você precisa, Ele o fará. Está lá no Salmo 37. Então, eu creio que Deus, sabe, naquele sonho que eu falei para vocês, que eu estava rodando para um lado e para o outro, estava falando assim, filha, vem aqui, fica aqui comigo, eu estou com você, essas ondas vão passar, mas elas não vão te atingir, porque sou eu que te sustento, porque sou eu que te levanto, não é na tua força, sou eu quem faço. Então, não questione, só creia, só acredite. Talvez seja uma circunstância que você tem carregado, que você tem visto se perdurar por muitos anos. E aí o Senhor te lembra que Ele está no controle. Aí o Senhor te lembra que Ele nunca fugiu do controle. Talvez seja uma doença que você esteja enfrentando. E aí o Senhor fala, eu sou o Senhor Deus que te sara. O Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te liberta. A Bíblia fala que o Senhor conhece a nossa vida, que Ele nos criou por inteiro. E eu lembro que eu falava isso para o Senhor. Falava assim, Senhor, lá no Salmo 139 fala que os nossos ossos não foram encobertos. Antes da criação do mundo, o Senhor já nos viu. E eu falava assim, Senhor, quando meu filho estava aqui dentro da minha barriga, e eu não sabia o que estava acontecendo, a tua palavra me fala que o Senhor já viu, que o Senhor sabia. Ele só quer nos ensinar a confiar nele. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros confiam nos seus cavalos, outros confiam no seu dinheiro, no seu status social, confiam em tantas outras coisas, mas eu confio em Deus. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas a nossa confiança em Deus não vai se abalar. Tudo pode vir para abalar a nossa confiança em Deus. Mas cabe a você permitir ou não. Falar não. O diabo vai bater assim a porta. A desgraça vai bater a porta. Mas o Senhor está contigo no meio da tempestade. O Senhor está contigo. E eu lembro que o Senhor falava comigo, eu estou contigo, filha. Falava, eu estou contigo. Ou não, nunca me deixou na tempestade e na paz. Ou na paz. Quando bem ou quando mal. Ó Senhor, nunca me deixou. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, o Senhor não nos deixou. A gente viveu, foi agora, né? Tem 2 anos. A gente está nesse processo. Eu queria compartilhar e orar com você, seja lá qual for o momento que você está vivendo, irmãos. Vai passar, amém? Essa é a lição que Deus me ensinou. A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Eu acho que o maior teste do que eu aprendi nesse tempo foi a ter paciência e fé para viver e enfrentar o que cada dia tem que nos apresenta, sabe? A gente tem um objetivo, a gente tem um sonho. No caso era ver o meu filho bem. E às vezes eu sempre fui muito ansioso, queria ver as coisas acontecendo rápido e saber que os médicos não sabiam o que fazer com ele era chata a beça, né?
Você tem que ouvir do médico que ele vai fazer o melhor, mas ele não sabe o caminho ainda, porque não existe um caminho. Então era difícil a beça. E a luta que a gente enfrenta quando a gente passa por problemas, a gente recebe uma palavra, um diagnóstico, uma situação que surge no nosso caminho, o maior desafio é na nossa mente. Tudo que o inferno quer fazer é pintar um quadro terrível de um futuro horroroso, de uma vida terrível que te espera lá na frente. E essa é a grande luta que a gente precisa aprender a descansar e confiar que Deus está cuidando de tudo, amém? Então eu lembro quando a médica falou que deu aquele diagnóstico, ela falou que eu chorei muito mesmo, assim, muito. Nunca chorei tanto na minha vida, porque o futuro que o inferno apresentava era um futuro terrível para a vida do meu filho. Eu ficava imaginando como é que ia ser minha vida, como é que ia ser meu futuro, como é que iam ser as coisas daqui para frente. Eu conheci pessoas que enfrentavam situações parecidas e eu falei, meu Deus do céu, não era isso que eu estava esperando. Mas Deus foi fiel, amém? Ainda que a gente não entenda muitas vezes, a gente fica esperando. Por que não acabou lá atrás? Por que precisou disso? Aprenda a confiar em Deus. Se tem alguma coisa aqui, eu vou pedir para a Natália fazer a oração final e eu quero orar por você que está enfrentando qualquer situação, seja no seu casamento, seja na sua vida pessoal, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira. Eu sei que o inferno está querendo bagunçar a sua mente, mostrar para você um futuro terrível. E nessa noite eu quero repreender esses pensamentos em nome de Jesus. Eu quero repreender esses pensamentos que não provêm do céu, que te afastam daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você, assim como eu, você aprenda nessa noite a descansar na certeza de que existe um Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. Então, se você tem enfrentado lutas no seu pensamento a respeito do teu futuro, de que você não vai dar conta, de que não é para você, de que você não vai conseguir, de que as coisas não vão funcionar na tua vida, de que o futuro que te aguarda é um futuro terrível, eu quero te convidar a colocar a sua mão aí na sua mente, aí onde você está. Sabe, todos nós enfrentamos essas lutas nos nossos pensamentos. Em algum momento, em alguns momentos são mais difíceis, em outros as coisas são mais tranquilas. Eu quero orar por você, eu vou chamar minha esposa, Natália, faz uma oração final. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ó Senhor, ó Espírito Santo, como eu disse aqui, a Tua palavra ela nos lembra que o Senhor nos criou por inteiro. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor é aquele que sara todas as nossas feridas, sejam elas passadas ou sejam elas presentes. O Senhor é aquele que cura. Por isso, Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um que a Tua cura, que a Tua providência está, Senhor, em contato com o meu irmão nessa noite. Ó Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem dizendo ao contrário, que a Tua palavra nos garante, em nome de Jesus, nós declaramos que na vida do nosso irmão, que na sua vida, a palavra de Deus irá reinar, a palavra de um futuro, a palavra de que Ele está contigo, a palavra de que Ele é a sua força, a palavra de que Ele é o seu socorro. O Senhor
se faz presente no meio da nossa angústia. Por isso, Senhor, toda seta inflamada do inimigo, nós reconhecemos, estão aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, Senhor, o teu nome é maior. Tu fizeste, Senhor, é maior. Oh, Senhor, tu levaste sobre si tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que veio para acharmos que nós estávamos afastados de Ti. Tu nos reconciliaste, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua reconciliação. E em nome de Jesus, eu declaro a fé, a ousadia, a certeza das coisas que não se veem. Oh, aleluia, sobre a vida do meu irmão. A Tua palavra fala, Senhor, que sobre a nossa vida não há encantamento. E em nome de Jesus, eu declaro que a paz irá reinar sobre a vida do meu irmão, sobre sua mente, sobre o seu corpo. Em nome de Jesus, a Tua alegria irá reinar, Senhor. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa cura. Tu és a nossa provisão. Tu és aquele que já consumou tudo. Tudo está consumado. O nosso Deus é aquele que faz, é aquele que fez por mim e por você. Aleluia. Amém. Amém.